Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Destaque PE, porque só os melhores aparecem aqui. Hoje iremos entrevistar uma pessoa muito especial, uma mulher de caráter forte, uma mulher política, uma mulher que representa hoje uma classe da política, ela na qualidade de presidente do União Brasil Mulher, lá na cidade do Cabo de Santo Agostinho, e possivelmente a pré-candidata a prefeita pelo partido. Estou falando da doutora Denise Silva. Doutora Denise, boa noite. Boa noite, um prazer imenso estar aqui com você, João, a todos que estão aí nos escutando, estão participando desta live. Sinto-me lisonjeadíssima de estarmos juntos para este momento tão importante. Doutora Denise, vamos começar logo pelo começo. Isso, né? Vamos embora. Muito bem. Como foi a sua trajetória, né? Nos conte um pouco da sua vida, como foi a sua trajetória até ingressar na política e, além disso, se tornar presidente, né, de um dos partidos mais fortes nacionalmente, que é a União Brasil. Hoje você como presidente do União Mulher. Então, nos conte um pouco sobre essa trajetória, para quem ainda lá do Cabo não conhece essa história. Então, eu tenho uma trajetória de muita superação, né? Eu venho da periferia, meu pai é pescador, tirador de coco, minha mãe é do lar, e ali nós fomos enfrentando as nossas dificuldades diárias. Trabalhei lavando prato em restaurante, trabalhei fazendo faxina, trabalhei dando aula de reforço à vizinhança. Sempre fui muito destemida e sempre quis estar à frente do meu tempo quando se fala de avanços, né, e de conquista. Então, eu venho daquela... Eu sempre falo no meu dia a dia, João, que eu não gosto do discurso vitimismo, né, do vitimismo. Eu prefiro do discurso da superação. Então, eu venho daquela superação. Interessante que a minha principal superação foi uma dificuldade interna. Né? Interna que você fala familiar? Não, pessoal mesmo. Pessoal. Certo. Então, minha primeira dificuldade foi com a fala. Né? Eu fui gaga até os 10 para 14 anos. Isso, pois é. Eu gaguejava. E aí, né, quando criança, eu não tinha essa facilidade de fala. Então, minha mãe, que era ali muito tradicional na igreja, minha família, ela me colocava para cantar. Então, eu subia ali no púlpito da igreja e aí começava a paz do Senhor. Só saía isso. Amém! Aí eu cantava. Então, ali eu desenvolvi o canto, né? E foi ali, indo. Quando eu cheguei aos 10 anos, mais ou menos, eu aprendi a ler aos 10 anos de idade. Eu tinha uma dislexia, uma dificuldade de cognição imensa. Mas Deus fez uma promessa à manhinha. Deus falou para a manhinha assim, olha, Denise vai ser diferente. Eu vou curar ela da gagueira e vou dar a ela o dom da oratória. E darei a ela um entendimento diferente. É tanto que no meu dia a dia de trabalho, alguns colegas ligam para mim e dizem assim, Denise, olha isso aqui, porque tu tem sempre uma visão diferenciada. E realmente, e ali Deus me fez essa promessa, né, a minha mãe, e me curou da gagueira. E quando alguém fala assim, olha, eu vi seu discurso, eu vi você falando em tal lugar, aquilo me dá uma alegria, porque eu relembro do milagre que Deus me proporcionou. Então, dali eu fui crescendo, né, na minha vida profissional, e eu me lembro que o meu primeiro curso foi um curso técnico de enfermagem. E eu pegava a minha filha muito criança, né, a Inês, que eu amo demais, botava ela na bicicleta, no bagageiro assim da frente, aquelas cestinhas que a gente bota ali, né? Ali. Na frente. Aí eu botava a Inês e a gente ia para a escola juntas, para a escola de enfermagem. E ali fizemos o curso de enfermagem. Se eu chorar, você vai me perdoar, viu? Porque... Já estou querendo chorar também. A minha história vem dessa labuta mesmo, né? E eu levava muito Inês para a escola de enfermagem. E quando eu voltava, Inês dormia. E eu ficava entre 10 a 1 da manhã, meia-noite, estudando. E eu me lembro que no 4º período já do curso de enfermagem, eu fiz o concurso do Cabo e passei.
para a técnica de enfermagem. Aí foi outro caminho. Eu tive que orar para não ser chamada, porque senão eu não iria conseguir, porque até então eu ainda estava cursando o curso de enfermagem. E depois de 4 anos de formada do curso de enfermagem, foi que eu cheguei lá, né, na Prefeitura do Cabo, assumi aquele concurso, né, 2010, lá na maternidade de Pontes Carvalho. Então, a minha trajetória no Cabo, ela começa em 2010, ali em Ponte dos Carvalho. Para mim foi um início que eu não sabia que chegaria hoje aqui, né? Pela minha superação de vida de criança. Meu pai, nós éramos muito simples, né? Meu pai tirava coco ali no Paiva para vender, ou pescávamos. E eu sempre acompanhei meu pai. Eu sempre fui muito agarrada com o painho. Eu sempre acompanhei ele. E também a gente aprendeu a dirigir caminhão muito cedo, para também ajudar ele nas mudanças, que ele também fazia mudança. Porque meu pai não tinha um emprego certo naquela época, então o que dava ele fazia. E nós somos aquela família muito agarrada, assim, muito unida. Então a gente ia sempre junto, todo mundo, né? Minha mãe, minhas irmãs, minha irmã, Elianai. E ali minha vida foi isso. Então vinha vivendo os anseios da população desde 2010. Quando foi, João? Eu quero contar essa história é muito engraçada. Quando foi, mas eu tinha um amigo que trabalhava comigo lá na Universidade Federal, que eu passei um tempo lá também, e todo plantão, eu convencia ele de passar o plantão. Aí ele dizia assim: Denise, você está na profissão errada. Você tem que ser advogada, porque você me convence a passar o plantão. E eu convencia, dizia a ele, explicava, fazia toda aquela... E aí, Alexandre me incentivou a fazer o curso de Direito. E fui fazer o curso de Direito. Quando eu cheguei no 7º período, eu olhei assim e disse: rapaz, eu não estagiei. Eu não estagiei porque eu dava muita atenção a Inês. Eu sempre fui aquela mãe de família, de estar ali próximo das minhas filhas. E eu disse: eu não estagiei. Eu vou na prefeitura. Eu sou da prefeitura, já estou aqui já há 6 anos. Eu vou na prefeitura. Vou falar lá com o procurador, porque eu sei que eu posso ficar à disposição lá naquela secretaria. Aí eu cheguei lá. Aí, quando eu entrei no corredor, quem é do Cabo sabe, né? Porque é a procuradoria e o assuntos jurídicos. Aí tem um corredor. Aí você, quando entra ali... Aí eu passei, aí eu olhei assim para a mesa, aí eu fiz assim: eu vou sentar nessa mesa e vou trabalhar aqui. Aí eu entrei na sala e bati lá, disse que eu ia falar com o procurador. Disse: quem é? Diga que é Denise. Mas ninguém nem me conhecia, sabia nem quem eu era. Aí eu bati lá e disse assim: doutor Marcos, me apresentei, doutor Marco Lira, ele é o procurador de Ipojuca. Um abraço para ele, eu tenho grande estima por ele, porque ele foi aquele homem usado por Deus naquele momento. Eu disse: doutor Marcos, eu sou estudante de Direito, sou daqui do município, eu trabalho lá na maternidade, e eu queria estagiar aqui. Aí ele disse: tudo bem. Aí ele olhou assim para mim e disse: de quem você é filha? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Aí eu disse: olha, meu pai é Paulo, que é tirador de coco, pescador. E minha mãe é do lar, o senhor não conhece. Aí ele riu, deu uma gargalhada, porque a pergunta dele foi política. Mas a minha resposta foi na minha humildade, na minha simplicidade. Aí ele riu, ele disse: vá para casa, eu vou pensar no seu caso. Movida pela fé, como todo mundo sabe que eu sou cristã, eu fui orar. Aí eu disse: Senhor, eu quero ficar ali. Eu fui orar. Quando 14 de março, isso foi em janeiro, mais ou menos, 14 de março, ele ligou para mim, dia 13. Disse: Denise, a partir de amanhã você vai estar aqui na Procuradoria. E ali eu comecei a minha trajetória. Dali, eu comecei a ver a política. Eu comecei a entender a minha importância na política. Porque eu comecei a estar perto dos personagens políticos da cidade, mas como técnica. Então, ali eu fiquei na Procuradoria, junto com Luciana, a procuradora, que me ajudou muito, me deu uma força muito grande naquela época. E depois eu passei um tempo também na 5ª Vara Cível, tudo à disposição. Depois voltei e fiquei lá na Procuradoria Fiscal. Foi quando a gente montou o serviço, né, de atendimento ao público, porque o pessoal queria ir lá pagar os tributos, mas o local não era muito legal. E aí, como eu fui muito de público, de povo, porque eu já vim da maternidade, do atendimento público. Eu já tinha passado lá nas clínicas, que eu passei 2 anos e meio também lá nas clínicas.
Aí eu gostava de povo. Mãe era da igreja, líder nata de mais de 1.000 mulheres. Então, a gente estava ali no meio do povo, a gente se criou no meio do povo. Então, para mim, povo é algo comum no meu dia a dia. Eu vinha para cá no caminho e parei, falei com uns, falei com outros. Aí o colega que está comigo, né, a grande sumidade do estado de Pernambuco, né, você sabe bem, ficou assim olhando. Mas é meu natural, é aquilo ali. Eu sou daquilo ali. Quando terminava o culto na igreja, a mãe dizia, Mulina, já é quase 10 horas e tu já está por aí na porta da igreja. Então, aquilo ali eu gostei, fui para a Procuradoria Fiscal, juntamente com a equipe, nós montamos a Procuradoria Fiscal e depois a digital. Foi um grande avanço. Foi um trabalho que eu amei fazer, né? Foi um trabalho de mais ou menos 7 anos lá. E ali eu aprendi muita coisa, dediquei muito meu tempo. Eu me lembro que meu carro, era a mala do meu carro, era o arquivo da Procuradoria, porque os processos eram físicos naquela época. A gente ainda estava fazendo para o digital. Então, eu levava tudo para casa para fazer a parte física em casa, porque o atendimento era fila, João. O pessoal disse, não, eu quero que a doutora Denise me atenda, a doutora Denise está aí, porque eu sempre gostei daquela coisa humana, sabe? Porque a pessoa já ia lá pagar um tributo, que muitas vezes não via o tributo na sua efetividade no município, faltava asfalto, como falta até hoje, a medicação, né? Então, teoricamente, o contribuinte já ia lá pagar, mas eu fazia aquela alegria e tal, e, meu Deus, era muito gostoso. Como relacionamento. Relacionamento. O pessoal saía de lá com os boletos, tudo alegre, feliz. Depois ainda ligava para mim, doutora, paguei, disse, tá certo, agora eu vou baixar seu processo. Então, ali eu fiz uma amizade muito incrível. Tragicamente falando, né, por uma questão de uma perseguição mesmo, interna mesmo, porque quando você faz um trabalho sério, quando você faz um trabalho transparente, muitas vezes, né, a gente sente que tem... Eu sei muito bem o que é isso. Pois é, querido. Então, né, aí eu me devolveram novamente para a saúde, né? Mas para mim foi maravilhoso, porque aí, ali eu fiz outras relações, fiz outras amizades. Foi construindo pontes. Pontes, revi alguns serviços que eu precisava rever. E mais ainda, aí foi quando eu me entristeci mais, foi quando eu vi de perto a realidade do povo cabense. Então foi quando eu disse assim, não, eu não só posso ser técnica. Pelo conhecimento que eu construí, pelas experiências de vida, por ser a cidadã que sou, eu não posso mais ser omissa. Eu ouvir o clamor do povo. Então, o que me fez vir à política, sair da minha zona de conforto, do meu bem-estar, da minha conquista própria, para servir a população, é o anseio da população. Então, o que me fez chegar até aqui, politicamente falando, quando muita gente diz assim, mas Denise, você... Porque realmente, né, é o povo, a voz do povo, o clamor do povo. É o que o povo está pedindo. E aí, estou eu aqui à disposição, mas essa é a minha trajetória. Quer dizer, não é de vitimismo, nunca você... Não, claro. É de superação, de quem gaguejava, de quem tinha dificuldade, e hoje Deus, né, tem nos ajudado, porque tudo provém de Deus. E hoje, doutora Denise. Doutora Denise. Coisa boa. Pois é. Doutora Denise, como política, né, como cidadã também do Cabo, presidente de um partido, né? E, obviamente, além de tudo isso, com a visão jurídica que você tem, que é uma visão bem aguçada em relação a questões sociais, questões municipais, dentro de um certo contexto, como você avalia a política e a gestão atual do Cabo de Santo Agostinho? Acho que você vê que meu rosto muda, né? Mudou, eu vi que mudou. Ficou meio vermelho, não sei. Assim, porque realmente dói na minha alma ver o município do Cabo de Santo Agostinho, que abriu as portas para mim. Eu me sinto cabense por adoção, né? O povo cabense é aquele carinho. E eu sinto-me na responsabilidade de mudar a história. Porque... é uma história que se repete há mais de 10 anos, de administrações frustradas, uma péssima gestão, uma gestão que realmente não tem comprometimento com as políticas públicas, com o desenvolvimento, com o avanço que a região ela tem a condição
de viver, porque é uma região, falar do Cabo de Santo Agostinho, você vê quando a gente chega aqui no estúdio, eles dizem, ó, aqui é do Cabo, você vê que o povo para, porque é uma região de peso, mas é uma região que está totalmente enfraquecida, porque ao longo dos anos ela vem sofrendo com a má gestão, com as más administrações e a falta de políticas públicas locais, regionais, para aquele lugar, porque nós temos um município que ele tem 3 cenários, o cenário do litoral, o cenário urbano e o cenário rural. Então, nós precisamos fazer uma política pública para todos esses cenários. E não vai ser fácil, porque estamos numa cidade realmente totalmente devastada. Tem que se haver ali uma grande reconstrução para aquele povo, para o povo cabense. Políticas públicas para desenvolvimento local, para a juventude, para a mulher. Observe que o povo cabense sai de lá para trabalhar nas regiões circunvizinhas, porque o Cabo de Santo Agostinho, ele só cresceu, mas não desenvolveu. Que isso é uma coisa bem diferente. Por quê? Cresceu em estatísticas negativas, somos uma cidade violentíssima, dói como mãe ver um corpo... Eu andei esses dias por lá Sim. com o doutor Chico Correia. Sim, grande amigo, né? E a gente andou umas ruas assim que a gente ficou meio assombrado. Pois é. Rapaz, esse negócio aqui não é muito... Isso é perigoso, João. Eu disse, rapaz, então vamos sair daqui. Então, assim, a gente vê realmente que até a própria população lá faz esse comentário, né, da insegurança, da falta de políticas que venham cuidar dessa questão da segurança pública. Da segurança. Porque a segurança pública, ela envolve diversas políticas. Então, você precisa ter uma guarda municipal muito bem preparada, equipada. E isso aí nós vamos... É um leque muito grande. Falar de gestão pública é um leque grande. E chega a me dar água na boca quando eu falo da gestão pública. Porque coisa boa é você gerir serviços públicos, atender a população. É um leque, como eu volto a dizer, é um leque. Então, você tem que ter um bom funcionalismo público, políticas públicas para o funcionalismo público. Porque qual é a empresa que não qualifica o seu funcionário? Não é verdade? A prefeitura. Atualmente, a prefeitura não está qualificando. E aí você vai oferecer um serviço de péssima qualidade. A gente precisa, né, dar aos nossos servidores públicos condições de trabalho, qualificações de trabalho. Eles são importantes. Eles que são o retrato da gestão do gestor. Então, parte desse princípio dos nossos funcionários, parte do princípio de atrairmos para a região emprego, empresas, políticas nessa parte empregatícia, que nós temos uma dificuldade imensa. Uma população jovem ociosa, sem qualificação. Nós temos dificuldade até da implantação de projetos governamentais lá. Isso é muito triste para uma região promissora, uma região que tem um complexo de swap enorme. Então, falar da gestão, das gestões, na verdade, a gestão atual é resultado das gestões anteriores, né? Então, nós precisamos de uma grande renovação na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Alguém que entenda o que é serviço público num todo. Porque existe uma cultura local de que eu atendo o meu grupo, eu atendo o meu povo, eu atendo só isso aqui. E não é isso. Serviço público não é isso. Eu não entendo assim. Eu sei que não é assim. Eu vivo serviço público há mais de 14 anos. E nós temos que atender todos, para com todos. Uma política pública identifica o que é que a cidade precisa e atende. Eu não posso fazer uma escola se o município quer uma creche. Então, eu preciso ouvir, eu preciso ir para perto da população, sentar, escutar, porque é elas que serão beneficiadas. E, claro, o município do Cabo tem muito a avançar, tem muito a crescer. Doutora Denise, em uma possível pré-campanha sua para prefeita no Cabo de Santo Agostinho, pela União Brasil, qual o seu diferencial? Primeiro, eu quero dizer que, para mim, é uma honra. É um grande partido, né? A gente estava falando sobre o Partido União Brasil. Tem uma grandeza
no cenário federal, Brasil, né? Então, o estado daqui de Pernambuco também, nós temos N deputados, vereadores e prefeito. Para mim é uma honra imensa, é um prazer imenso integrar o quadro do União Brasil. E eu me coloco à disposição para fazer o melhor, para realmente representar o União Brasil nos seus princípios, porque são princípios legais. São princípios realmente que a população do Cabo está esperando, né? Que é igualitário, enfim. Para mim é uma honra, primeiro. E dizer que, claro, né? Na verdade, a União Brasil vai fazer história no Cabo. Porque aos 146 anos, o Cabo de Santo Agostinho ainda não teve uma mulher prefeita. Então, é verdade. Então, olha, claro, né? Estamos à disposição, e se assim o partido entender, ele será, na verdade, o protagonista de uma grande história no Cabo de Santo Agostinho, porque ainda não houve uma mulher prefeita, né? E está... É como se fosse romper a barreira do machismo. Se realmente... Olhando por esse lado. Mas eu sempre costumo dizer o seguinte, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso, porque eu entendo a importância masculina. Não, lógico, né? Eu só fiz aqui um comparativo só. Mas, claro, eu quero, assim, pontuar. Eu entendo a importância masculina. E a mulher, ela precisa da força masculina. Ótimo. É importante isso, porque nós não vamos nunca conseguir fazer um governo, uma gestão exclusivamente de um gênero. Nós precisamos de todo o gênero. Na verdade, João, eu quero ir mais distante. Eu preciso de toda a família. Porque a família, para mim, é a base. E é a família, na verdade, que vai junto conosco. E qual o seu diferencial? O meu grande diferencial é que eu sou uma... Porque o povo quer votar em alguém que seja diferente. Diferente, pois Eu vou votar nela, mas por quê? Por quê? Então, foi aquilo que eu falei anteriormente. O meu grande diferencial é sentir de perto que a população do Cabo, ela precisa ser atendida como um todo nas suas políticas públicas para avanço, para que possamos estar no topo das cidades mais desenvolvidas do estado de Pernambuco, com emprego, com melhorias de renda, com políticas públicas para o desenvolvimento local e avançarmos. Então, esse é o nosso grande diferencial. É fazermos uma política, não é uma política de grupo, mas uma política para toda a população. E que todos sejam atendidos, porque isso é importante. A gente atender a mãe, que precisa ser acolhida. Em que sentido? Você acredita que no Cabo não tem uma creche para aquela mãe que precisa trabalhar, que precisa sair e deixar seu filho? Veja que coisa, né, tão básica. Eu costumo dizer que lá no Cabo, o arroz e o feijão não foi feito ainda. É o básico. Nós não temos uma creche para atender essa mãe que precisa deixar o seu filho. Porque muitas vezes temos aquela fala de as políticas públicas para as mulheres. Mas eu preciso dar o suporte para essas mulheres. Eu preciso de uma creche. Eu preciso de programas sociais que atendam essas crianças quando elas não estão na sua escola, mas elas estão no seu horário, né, digamos assim, que ociosos. Atender esse povo. Quer dizer, inserir a mulher na economia, inserir a juventude na economia, né, e avançar. Porque a partir dali, se uma cidade como o Cabo, ela engrena na economia, o resto acontece. Sim. Não é verdade? Então, sim, a base de um bom governo é você engrenar o município na economia estadual. E quero dizer mais, na economia do Brasil, porque o Cabo ele tem a capacidade de estar nos melhores índices do Brasil. Nós somos uma terra rica, mas eu não quero que ela seja rica para mim próprio, mas para o povo cabense, que precisa, de fato, usufruir da sua terra. Interessante, João, que eu estava conversando ontem com uma nativa, né, uma filha da terra, porque o cabense ele é territorialista. Eu quero parabenizá-lo por isso, porque ele briga pela sua terra. Eles estão certos. E ela dizia bem assim, eu estou cansada de pessoas que vêm, enriquecem com a nossa terra, nos deixa pobre e vai embora. Aquilo ali tocou na minha alma. Veja, isso precisa mudar. E eu quero mudar essa história. Doutora Denise,
No início da nossa conversa, ficou claro e notório de que você teve um momento, ou seja, ao longo da sua vida, de várias superações. Verdade. Saiu daqui, subiu um pouco, depois subiu mais um pouco, subiu e chegou onde está. Vamos lá. A minha pergunta agora é: você se preparou para enfrentar um pleito eleitoral? Estou preparadíssima. Foram 8 anos em um lugar estrategicamente colocado por Deus. Foi Deus que me levou ali. Porque, como eu te contei na história no começo, né, João? O procurador não me conhecia, não sabia quem eu era. E Deus me levou para aquele lugar, me colocou ali estrategicamente, para que eu possa entender do jurídico, para que eu possa entender das finanças, da fazenda, né, que é uma parte importante. Eu já tinha vindo da saúde, voltei lá novamente, né, e passei na Universidade Federal, que ali eu vi de perto realmente a política pública na saúde. Eu tive o prazer de acompanhar os residentes e tal, e eu amo essa parte do científico. A educação... Ou seja, você não aprendeu de ouvir, aprendeu de viver. Viver. Isso ensina muito. Eu coloquei a mão na massa. Muito bem. Né? Porque é importante isso. Eu sei o que é sair cedo de casa, o que é pegar um ônibus, o que é chegar no seu trabalho. Eu coloquei a mão na massa mesmo. Sinto-me feliz por isso, porque eu posso falar com propriedade de diversos temas, né, da educação, né, como professora, né, porque a gente também leciona. Então, tem muita coisa que tem uma bagagem que a gente traz e a gente vem construindo ao longo do tempo. Então, eu me sinto preparadíssima. E, claro, a população cabense é que fará o governo conosco. Porque o governo não é meu, o governo é do povo. Então, é o povo que vai dizer: doutora, prefeita, eu quero a escola do meu filho. Vamos embora fazer, meu filho. Você quer a escola? A gente vai fazer. Doutora, eu quero esse hospital. Eu quero esse hospital veterinário. Não tem no Cabo. Hospital veterinário. Eu quero uma grande faculdade de medicina no Cabo. Eu sonho com isso para o Cabo. Todos os dias. Eu fico lá olhando ali as paredes, as coisas. Meu Deus do céu. Eu sonho com isso. Porque eu quero ver o meu povo avançar. Eu não tenho medo de um povo instruído. Então, em uma pré-candidatura, o povo pode ter essa segurança em você? Com certeza. Muito bem. Doutora Denise, olhando lá para aquela câmera, sim, olhando bem dentro dos olhos do povo cabense, porque a gente sabe o seguinte, eu vou olhar primeiro para cá para falar o seguinte: lamentavelmente, 9 em cada 10 eleitores usam o coração na hora de escolher o seu representante. Isso é fato. Ou por paixão, ou por amizade, ou porque obteve alguma vantagem. Eu acredito que 1 em cada 10 é que usa o racional. Não, vou pensar, vou avaliar, vou ver a capacidade, vou ver o potencial. Peraí, voto não é coisa fácil, eu vou tomar uma decisão certa. Verdade. Então, olhando para lá, que recado você daria ao povo cabense, como cidadã, não é nem como candidata, para que eles soubessem avaliar e escolher bem seus futuros representantes? O povo cabense é inteligentíssimo. Eu sempre costumo dizer, você cabense é inteligentíssimo. E eu acredito no seu potencial de avaliação. Movido pela emoção da necessidade que rasga a alma do povo cabense, que grita, que clama por uma reconstrução, nós, juntos, poderemos fazer essa escolha para que possamos ver um novo cenário na nossa cidade. E aí sim, a gente poder viver um novo tempo e uma reconstrução neste lugar. Muito bem. Doutora Denise, vamos falar agora sobre valores, né? Existem pessoas que têm preço e existem pessoas que têm valor. Valores. Não é verdade? Então, isso aí é uma realidade. Então, eu lhe pergunto, quais os valores inegociáveis para a política e a cidadã, doutora Denise? São vários valores. Vamos lá. Né? E como cristã, eu tenho uma base cristã, fui muito bem instruída, né, por uma mulher muito simples e por um homem né, que veio do mar. São os valores da moralidade,
da lealdade, da transparência. Lealdade, a gente encontra em todos os políticos? Não. É verdade, não encontramos. E honestidade encontra, né? Muito menos isso. Certo. A honestidade, a lealdade, a verdade, a transparência, o olho no olho. Isso daí só faz quem tem coragem. Quem tem berço, quem tem base. Berço, quem tem base, quem tem firmeza. Que essa palavra eu escutei essa semana, esse dia, e gravou aqui no meu peito e disse, tenha firmeza. Porque é a firmeza que vai levar você. Então, ter firmeza, moralidade, lealdade, transparência e a coragem. Ela tem que estar junto. Porque a coragem gera força. E a força gera determinação. É preciso estar determinada para viver uma reconstrução. Verdade. Doutora Denise, nós temos uma empresa que trabalha com pesquisa legalizada, aí faz pesquisa em todo o estado, e a gente sempre termina se conectando com outras pessoas que fazem pesquisa, aquela conversa às vezes de mesa de shopping, ou mesa de bar, ou de um posto de gasolina. Aquela cafeteria. Da cafeteria, né? Ou da tapioca ou também. Ou da tapiocaria, enfim, quem me conhece, do João, milho ali, da pamonha. Da pamonha. Quem me conhece sabe que eu amo a tapioca lá. E conversando com algumas pessoas que têm ligação com o cabo, um homem, no caso, falou o seguinte, se a gente for falar em valor, se a gente for falar em qualidade moral, se a gente for falar em perspectiva de coisa boa, doutora Denise. Então, a gente vê isso como uma boa avaliação do seu nome. Coisa boa. Não é verdade? Então, eu queria fazer essa colocação aqui porque foi algo que a gente escutou e isso nos dá uma visão de que, de fato, a senhora poderá, sim, ser uma boa representante para aquele povo ali. Não estou fazendo política, obviamente, mas espero que você tenha, né, dentro dos seus valores de família, seus valores culturais, sua percepção sobre a vida, né, ser mãe, ter batalhado tanto para chegar onde chegou, que isso tudo, de fato, lhe respalde se você vier a ser, lá na frente, uma candidata, hoje na condição de pré-candidata, que o povo realmente tenha sorte, né, de ter uma pessoa que vai agir com o coração, mas também com a razão em função da vida daquela população. Isso são as minhas colocações, tá? Eu quero aqui pedir para você agora deixar sua mensagem para o povo cabense, fique à vontade, e aproveitar aí para deixar também suas felicitações, né, de fim de ano, e esteja à vontade agora para falar para o povo do Cabo. Olha, antes de entrar nas felicitações, eu quero falar o seguinte, eu quero dizer que é meu dever ser honesta, ser leal, verdadeira e transparente. Se alguém enxerga isso em mim, se eu exalo isso na minha fala, na minha conduta... E detalhe, isso foi fora do Cabo, tá? Alguém que estava num evento, viu sua postura e fez esse comentário. É uma pessoa, inclusive, bem inteligente, uma pessoa do meio político, falou, não, ali eu vejo ela como a melhor opção. Aí eu fiquei na minha, né? Que a gente não pode ali estar... É verdade. Mas isso eu achei isso interessante, sabe? Eu sempre costumo dizer que eu remeto tudo isso, primeiramente a Deus e segundo a minha família, que me deu essa base, que me instruiu, mesmo na sua simplicidade, mas eu trago cravado na minha identidade esses detalhes, essas marcas, né? Isso faz parte de mim. E eu sempre costumo dizer que isso não deve ser para vanglória, mas isso deve ser, na verdade, um cumprimento de tarefas de casa. Eu fui instruída a isso, e eu preciso cumprir isso. É aquele tipo de coisa, sabe, João? O político, muitas vezes, o gestor, ele foi colocado ali para isso, para trabalhar. E aí faz uma rua, aí vira-se uma publicidade que parece que asfaltou todo o carro, né? Toda a cidade. Mas não, você tem o dever de fazer aquilo ali. É o seu dever fazer. A gente precisa entender o que é publicidade, o princípio da publicidade, que está lá no direito administrativo. Exato. Para a autopromoção. E eu não quero me autopromover, porque é o meu dever ser assim, porque eu fui instruída a isso. Então, se há alguma glória nisso, eu quero remeter lá para cima, para o nosso Deus, porque é Ele mesmo quem fundamenta a nossa vida. E eu quero continuar, durante toda a minha vida política,
trazer esses elogios, não só dessa pessoa bem instruída, mas dos nossos eleitores mais simples, né? Seja lá da Charneca, seja lá de Pirapama, seja lá de Ceará dos Corais, do setor 4, seja lá de Pontezinha, ou até dos engenhos, né? Engenhos como Jussarau, enfim. Mas o que eu quero é que as pessoas testifiquem que verdadeiramente chegou uma mulher no Cabo com essas características, fez o seu governo, né? Fez a sua gestão, deixou aqui um bom legado e segue para outros caminhos, porque a gente vai seguindo, não é verdade? É uma trajetória. Então, antes de fazer as minhas felicitações, eu quero deixar isso aqui gravado, porque é o nosso dever, como cidadã, como filha que sou, como mãe, como mulher, mas, acima de tudo, como cristã. E aí eu quero aproveitar, né, desejar um feliz Natal para todo o povo cabense. Jesus nasceu. Que alegria é saber que o nosso Salvador nasceu. E é por isso que nós estamos aqui, te felicitando nesta data tão maravilhosa. Que este Natal te traga paz, alegria, te traga esperança, te traga dias melhores. E que 2024 possamos juntos começar uma nova história, uma história de reconstrução na cidade do Cabo. Muito bem. O Destaque PE hoje esteve com ela, a doutora Denise, do Cabo de Santo Agostinho. Destaque PE, só os melhores aparecem aqui. Tchau.